E aí, você está feliz? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pensa em algo difícil, algo complicado de se fazer. Aquele cubo mágico, você já conseguiu colocar todas as cores nos seus lugares? Para mim, aquilo parece ser muito difícil. Andar de bicicleta é fácil ou é difícil? Nadar é fácil ou é difícil? Tem coisa complicada demais, mas que a gente aprende. Tem coisa difícil e, na verdade, aquilo que é difícil só é difícil até você aprender. Depois que você aprende, fica fácil. E nos relacionamentos? Como entender as pessoas? Como escolher alguém para namorar, para casar? Como pedir perdão ou perdoar? Existem coisas complicadas na vida. Na verdade, viver é complicado. Mas é uma verdade ainda mais profunda. É que somos nós quem complicamos a vida. Eclesiastes 7:29 diz assim: assim cheguei a essa conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Em outras versões, diz que Deus fez o homem perfeito, ele buscou outros caminhos. Quer um exemplo? Adão e Eva. Deus colocou no jardim do Éden, com infinitas possibilidades. Colocou apenas uma direção, uma proibição. E o que eles fizeram? Complicaram as coisas. Abraão, Deus falou que ia dar um filho. E aí ele quis adiantar as coisas, fazer do jeito dele. Complicou as coisas. Davi, um rei abençoado por Deus, as coisas dando certo. E aí um certo dia ele resolveu ficar em casa ao invés de ir para a batalha. Viu a mulher tomando banho lá e complicou as coisas também. A maioria dos problemas que vivemos são frutos de decisões erradas. Não é culpa do lugar, não é culpa das pessoas. Na verdade, a decisão quem tomou foi você. Toda complicação na história bíblica, no Antigo Testamento, é fruto das decisões que as pessoas tomaram. Mas o plano de Deus era bem mais simples. Deus enviou Jesus para descomplicar a vida, para descomplicar as coisas. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 5:17 a 20 diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Preste atenção, Jesus diz que ele vem cumprir a lei. Ele vem para executar, dar o exemplo, mostrar a forma de fazer, de fato, mas também ele vem para completar, para dar sentido para a lei. Tudo que os judeus faziam sem entender, Jesus nos faz entender para fazer. Ele esclarece as coisas do reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Esse é o propósito. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, sempre dando exemplos práticos para o dia a dia. Jesus descomplicou as coisas. Agora esse negócio da justiça maior que a dos fariseus, será que o negócio é fácil? Será que é difícil? Os fariseus, eles eram muito zelosos no que eles faziam. Mas a questão é exatamente essa. Eles não entendiam o porquê eles faziam. Como ter a justiça maior que a dos fariseus? Olha um outro texto bíblico. João 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha Mateus 18:3. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino. Preste atenção. Nascer de novo e ser como criança. Você já reparou que a vida parece menos complicada quando se é criança? Tem menos preocupação, tem alguém que cuida, tem a confiança no cuidado de alguém.
E Jesus diz isso. Se você quer entrar no reino de Deus, se você quer viver o reino de Deus, desfrutar do reino de Deus, tem que nascer de novo. É uma nova vida, é uma nova natureza. Tem que aprender a falar, tem que aprender a ouvir, tem que aprender a andar, tem que aprender tudo de novo. E tem que ser como criança, ter a simplicidade da criança, a confiança da criança no Pai. O que você precisa aprender para de fato viver isso? Primeira coisa, tudo é difícil até se tornar fácil. A criança, no seu aprendizado, ela percebe isso. Andar, eu imagino que deve ser muito difícil para o bebezinho começar a andar. Tanto que ele começa a engatinhar, depois dá os primeiros passinhos. Hoje, como adulto, a gente anda, a gente corre, a gente pula, a gente faz coisas que um dia nós não fizemos. Mas tudo é difícil até ficar fácil. Agora, o que precisa aprender de fato? Existe o momento certo, o tempo certo para todas as coisas. A vida tem o seu desenvolvimento e o crescimento é gradativo. Não queira fazer as coisas antes da hora e não deixe o tempo passar sem aprender o que precisa aprender. Complica as coisas. Não desista na primeira dificuldade, como uma criança. Deus está com você, Deus vai te sustentar. Agora, caminhe no tempo certo, entenda que tem um tempo certo para todas as coisas. Além do tempo certo, existe o jeito certo para todas as coisas. Fazer qualquer coisa no lugar errado é complicado. Às vezes não está dando certo porque você está fazendo da forma errada. Muda a maneira de fazer, para de reclamar. Para de reclamar das pessoas, para de reclamar da vida, para de reclamar das coisas ao seu redor. Observa o que está acontecendo e, se for preciso, muda. Você só vai ter resultados diferentes se você tiver atitudes diferentes. Vê a maneira que você está fazendo as coisas. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. E problema que você não pode resolver não é um problema seu. Com todo carinho, todo respeito. Mas às vezes a gente gasta energia demais em coisas que não dependem da gente. Uma vez eu conversando com uma pessoa que morava num outro país, e ela dizia, eu não aguento viver aqui, eu tenho muita saudade da minha mãe, sinto muita falta da minha família. Eu falei, então volta para o seu país. Ela, não, Deus me livre, viver no meu país lá, as coisas são muito ruins, eu prefiro viver aqui. Eu falei, então não estou entendendo. Você escolheu viver sofrendo. Né? Tem coisa que não tem como, você tem que escolher, tem coisa que você vai ter que abrir mão. E normalmente, quando essa questão de escolha, né, ao mesmo tempo, quando eu escolho uma coisa, eu rejeito outra. Eu tenho que aprender a escolher da maneira certa, para que eu possa fazer as coisas da maneira certa. E a última coisa, existe a pessoa certa. Como uma criança, para ela aprender o que é certo, sempre vai ter a pessoa certa para ensinar. Deus sempre põe pessoas. Tive uma experiência que marcou a minha vida. Minha filha, agora do meio, a Jordana, ela devia ter uns 3 aninhos mais ou menos, aprendendo a nadar. E eu ensinando ela ali, e a irmã do lado, a Larissa, com seus 7 anos mais ou menos, dizendo, vai Jordana, você consegue Jordana, você vai conseguir. E ela, a gente tem o registro em vídeo disso, e ela no começo ela dizia assim, eu tô com medo, e a irmã falando, vai, você consegue. E aí ela vai nadando e volta nadando, e depois chega na beiradinha da piscina e fala assim, eu sou boa nisso. Deus sempre vai pôr pessoas certas para caminhar com você. Você precisa enxergá-las, você precisa dar ouvidos à voz certa. Vão ter pessoas que vão te fazer sentir medo, vão ter pessoas que vão te fazer sentir insegurança, mas vão ter pessoas colocadas por Deus que vão estar do seu lado, te motivando e te impulsionando. Para de complicar a vida. Viver aquilo que Deus tem para você é mais fácil do que parece. Hoje é o momento certo para você decidir se posicionar e fazer as coisas do jeito certo. A pessoa certa vai estar do seu lado, colocada pelo Senhor. Conta com a gente. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.